Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E eu tô tentando ser Color Neutral, tô praticando aqui as PLLs com a camada vermelha aqui. Mas esse vídeo não é para falar sobre cubos, esse vídeo vai ser mais um vídeo do projeto Off Topic. E eu vou falar aqui sobre esse livro, Fahrenheit 451. Se por acaso você ainda não conhece esse projeto Off Topic, é uma série de vídeos que eu vou falar sobre outros temas aqui no canal, mas hoje, às 19 horas, teremos mais um vídeo de outro caso de OLL do Projeto Friedrich 119. E do que se trata aqui esse livro, Fahrenheit 451? Ele é um livro de ficção, escrito aqui por esse autor, Ray Bradbury, e vai contar a história de um bombeiro chamado Guy Montag. Só que ele é um bombeiro não convencional. Ao invés dele apagar incêndios, ele os provoca. Qual que é a história central aqui desse livro? Esse livro ele é uma distopia, junto com 1984 e Admirável Mundo Novo, são meio que as três principais distopias que existem aí no mundo literário. E na sociedade aqui desse bombeiro, os livros eles são proibidos. Se por acaso você tiver livros na sua casa, os bombeiros são autorizados a invadir e tacar fogo em tudo. Então aqui a sociedade é totalmente dominada pelo governo. É quase a nossa situação atual aqui do Brasil dessa pandemia. E o que são os livros? Os livros nada mais nada menos são do que conhecimento materializado. Você pode pensar que o livro nada mais é do que papel e tinta. E essa tinta é impressa aqui nos formatos dessas letras que formam as palavras. Ou seja, um livro nada mais é do que palavras no papel. Só que cada palavra representa um pensamento, uma ideia. Então, se você está numa sociedade onde o conhecimento é limitado, digamos assim, a propriedade do conhecimento é algo proibido, você está numa espécie de uma prisão eterna. Vou contar aqui rapidamente o começo do livro. Faz bastante tempo que eu li, mas eu ainda lembro alguns detalhes. Então ele é chamado para causar um incêndio na casa de uma pessoa que tem alguns livros lá escondidos. Ele vai, faz o serviço, tudo direitinho. Só que aí voltando lá para casa, ele meio que começa a se questionar. O que será que tem dentro dos livros que fazem eles ser, primeiros, proibidos? E segundo, fazem as pessoas terem guardadas em casas algo que é proibido e contra a lei. Então ele começa a ter esses pensamentos. Bom, deve ter algo muito interessante dentro dos livros para as pessoas guardarem esses livros em casa. E aí tem alguns diálogos geniais aqui no livro, dele conversando com o chefe dele, se eu não me engano, lá, o líder dos bombeiros. E aí o líder dos bombeiros fala que não tem nada de interessante nos livros, nada mais são do que histórias inventadas sobre pessoas que não existem. E por incrível que pareça, esse livro, ele também, né, por ser um livro de ficção, é uma história inventada aqui por um personagem inexistente. E da mesma forma que em 1984 e no Admirável Mundo Novo, o personagem principal aqui ele começa a bater de frente contra o sistema para tentar mudar aí essa sociedade totalmente dominada por esse governo tirano. Então esse é um resumo do resumo dessa história aqui, sem dar muitos spoilers. Outro fato interessante é que Fahrenheit é uma unidade de medida de temperatura, da mesma forma que Celsius e Kelvin. E 451 graus Fahrenheit é a temperatura que o papel queima. Então é uma brincadeira aí que o autor fez, porque se trata aí de um livro onde os livros são queimados. Aqui na introdução do livro nós temos um breve prefácio do autor falando que uma das inspirações que ele teve para escrever essa obra foram as fogueiras dos nazistas que queimavam livros de judeus. E aí ele faz uma comparação que a sociedade está avançando bastante, porque na época da Inquisição as bruxas eram queimadas vivas, e aí lá na época dele nós paramos de queimar seres humanos para queimar livros. Como se isso fosse aí sequer um avanço, né? Mas gostei bastante aqui desse livro, recomendo aí se por acaso você gosta de distopias ou de livros de ficção. Vou pedir para você deixar aí nos comentários se por acaso você gosta de mais vídeos aqui desse projeto Off Topic. E se por acaso você também tem algum livro aí, alguma história de ficção que você curtiu para recomendar aqui para mim. Beleza? Então nos vemos às 19 horas com mais um caso de OLL.